seja muito bem-vindo ao canal do Pan Atelier. Se você chegou aqui agora, não me conhece, meu nome é Pamela Veríssimo, eu sou artesã e professora de artesanato. Na videoaula de hoje, eu quis trazer um projeto para vocês em estilo country primitivo, para decoração de casa, quarto de bebê, enfim. Espero que vocês gostem aí da videoaula. E se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações quando eu postar vídeos novos. E também, se você já gosta desse tema de pintura country em estilo primitivo, curta, comente e compartilhe também para ajudar no crescimento aqui do canal. A peça da nossa aula será essa fofurinha aqui. Então, vamos lá conferir o passo a passo? Vamos então a mais uma videoaula com peças em estilo country primitivo. Primeiramente eu vou mostrar para vocês a peça e o que eu já adiantei, tá? Esse daqui é um recorte lá da Duna Atelier, é uma casinha, tem a portinha, a janela, uma ovelhinha e o telhadinho, tá? Então eu vou começar fazendo essa parte aqui e no decorrer da videoaula eu separei também esse coração, que eu tô pensando aí em decorar também, de repente fazer um xadrez, escrever bem-vindos ou welcome. Então, como aqui é tudo ao vivo e a cores, minha gente, eu não tenho a amostra dessa peça, eu vou deixar o coração aí pra ver depois de eu terminar aqui o projeto, tá? Pra eu colocar mais uma peça pra agregar mais valor aqui ao meu penduricário. Então, o que eu já fiz aqui? Como eu já ensinei em outras videoaulas, peça em estilo country primitivo, eu preparo o MDF, passo um selador, assim como eu ensino lá na primeira videoaula que tem aqui no canal, que eu vou colocar o link no card. Depois eu venho com um estilete e entalho as bordinhas. Então, onde eu entalhei aqui na casinha? Nessa região, aqui e na lateral. O telhado aqui eu não entalhei porque tem um recorte que ficará sobreposto. Então, eu entalhei esse recorte dos dois lados. A portinha, ó, se vocês notarem, é que ela tá no MDF aqui, ó, só com o selador não dá pra ver direito, mas eu também entalhei. Entalhei a janelinha, só a ovelhinha que não, que a ovelhinha eu vou fazer o desgaste apenas com a lixa. E como ela é bem pequenininha, eu me conheço, se eu fosse entalhar, eu ia arrancar um monte de pedaço aqui do MDF. Então, eu vou fazer dessa forma, tá? Depois de feito isso, aqui na casinha e no telhado, eu apliquei uma demão apenas da cor marrom escuro, tá? Os demais itens, quando eu for fazer o desgaste, eu quero que apareça o tom do MDF. Por isso que eu não pintei de marrom. Mas aí vai de gosto, tá? Então, aqui eu também apliquei tudo. Aqui eu não passei muito porque vai ficar sobreposto, não tem problema. A próxima etapa aqui, antes de começar a pintura, eu vou colocar a portinha, a ovelhinha, a janela no canto, porque eu vou começar aqui pela casinha, tá? Eu vou utilizar a cera incolor para passar aqui nas bordinhas e vou passar com o dedo. Passei bem. Agora, eu vou dar uma esquentadinha aqui nessa cera antes de começar a pintar a peça. Então, eu coloquei aqui no meu godê a cor cerâmica, que eu vou pintar o telhado, e a cor mineral, que eu vou pintar essa parte aqui da casinha onde tem as ripas. Então, para facilitar para mim, eu separei aqui um pedacinho de papelão. Eu vou posicionar a fita, na verdade foi o papelão, ó, que eu utilizei para pintar de marrom. Vou colocar o telhadinho aqui, vou pegar um outro pedaço de fita e vou posicionar a casinha também. Vou colocar a casinha aqui um pouquinho mais para baixo, para que depois eu consiga mover a peça, tirar daqui e dar continuidade na nossa aula. Eu vou começar, então, aqui pintando com a cor mineral.
Separei um pincel largo, ó, chato, de cerdas sintéticas. Esse daqui é da linha Majestic Royal, né, importado. Mas quem tiver um pincel bem largo aí, nacional, é só pegar ele, de tamanho 20, 24, tá? Então, eu vou pintar aqui a casinha, mas eu não vou pintar essa parte aqui, ó, que tem esse babadinho. Eu vou reservar. Já hidratei meu pincel em água. E agora eu venho aqui na tinta mineral. E eu vou aplicar apenas com o pincel. Eu não vou alisar com o rolinho, tá? Aqui no telhadinho não tem problema eu passar, porque vai ficar o recorte. Aqui, ó, eu vou com bastante cuidado. Se passar também não tem problema, porque depois eu quero dar mais uma demão ali de marrom. Enquanto essa partezinha aqui vai secando, eu vou pintar o telhadinho com a cor cerâmica. E eu vou aplicar, pessoal, de 2 a 3 demãos, até cobrir, ó. Pra aplicar o cerâmica, eu peguei um pincelzinho menor, tá? Pode ser um pincel de tamanho 18, 16. Já hidratei também em água. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou secar com o secador, apurar essa secagem e vou aplicar mais uma demão aqui no cerâmica e provavelmente aqui no mineral eu vou aplicar umas 3 demãos antes de fazer o desgaste. E notem que tá bem quente aqui na minha cidade, já começou até a secar a tampa. Então eu vou secar, passar essas demãos do mesmo jeitinho que eu passei aqui e já volto pra gente fazer o desgaste. Prontinho, e após a secagem, aqui, como eu comentei, eu apliquei 2 demãos e na casinha eu precisei aplicar 3 demãos para poder cobrir um pouco do marrom de fundo, tá? Aqui passou um pouquinho, não tem problema, depois eu vou mostrar para vocês como que eu faço o retoquezinho aqui utilizando um pincel bem fininho, um pincelzinho de filete ou liner. Então aqui, a próxima etapa, antes de começarmos a sombrear as ripas, é desgastar as laterais que eu entalhei e passei cera. E para isso, eu vou utilizar uma lixa de gramatura 120. Essa daqui é conhecida como lixa Mirka, mas quem tiver aquela lixa de papelzinho também pode. É que a minha lixa mais grossa de papel acabou. E eu não encontrei assim na minha cidade, eu vou esperar numa próxima vez que eu for comprar material e encontrar. Então aqui eu vou começar pela casinha, tá? Fazendo o desgaste aqui na lateral, onde eu entalhei, para aparecer o marrom de fundo. E aqui vai de gosto, entalhar mais, entalhar menos, tá? E desgastar mais, desgastar menos. Ó. Tomando cuidado para não riscar a peça, eu só quero desgastar aqui, ó. Pego um paninho, ó, tiro o pozinho, porque sai bastante pozinho. E faço o mesmo procedimento aqui no telhado. E aí eu vou virar a minha lixa para poder pegar um lado limpinho. Olhem só que show! E aqui no telhado, ó, eu peguei uma lixinha de gramatura 400 e vou dar uma desgastadinha também aqui na parte da pintura, ó. Bem suave, para que o telhado ainda fique mais envelhecido, tá? Ó, que show, gente! Deixa eu posicionar o telhadinho aqui para vocês verem. Olha que lindeza aqui, né? O telhado é somente isso, tá? A próxima etapa aqui vai ser fazer as bordinhas. E eu vou utilizar a cor preta para fazer esse acabamento. Então, eu vou deixar o telhadinho de lado junto com a fita crepe dele.
tá? Ele vai aparecer no final pra gente fazer a decoração da peça e arte final. E aqui no telhado, antes mesmo de eu fazer o retoque, eu vou começar a fazer o chanfrado, tá? Porque dessa forma, se eu borrar aqui também não vai ter problema, não vai ter um retrabalho. E agora vamos fazer o sombreado, né? O falso ripado aqui na casinha. E para isso vocês vão precisar de um pincel angular. Esse daqui é o da Ceramic, numeração 12. Eu escolhi um pincel um pouquinho menor, porque a região que eu tenho aqui, ela não é muito larga, então eu não quero aquele chanfrado muito largo. Água e um pincelzinho mop, caso seja necessário retirar o excesso de água que fica na parte de trás do pincel, né, na hora que a gente faz o sombreado. E claro, vocês vão precisar de um paninho seco para tirar o excesso de água aqui do pincel. Então, eu vou deixar ele hidratando aqui um pouquinho. Por enquanto, eu não vou precisar mais desse papelão, então eu vou colocar de lado junto com a fita crepe. E vou começar a fazer o sombreado. Como essa peça, ela tem uma extensão legal para trabalhar, mas ela é uma pecinha pequena, antes de fazer o sombreado aqui, eu vou trabalhar no meu azulejo. E a cor que eu escolhi para chanfrar ou para sombrear é o tom marrom. Então, eu vou colocar aqui a tampinha e vou pegar a tinta da tampinha mesmo. Então, hidratei, ó, o meu pincel na água, tiro um pouco do excesso, molho a ponta do pincel aqui na tinta, ó. Faço o movimento de vai e vem aqui no meu azulejo para que a tinta matize. Estou sentindo meu pincel seco. Ainda volto aqui na água, ó. Faço o mesmo procedimento e venho para a peça. Então, eu vou começar a sombrear as partes inferiores aqui das ripas. Venho com o mop, dou batidinhas aqui na parte de trás para retirar o excesso de água que fica, para não ficar aquele manchado. E continuo aqui nas ripas. A primeira demão do sombreado sempre fica manchadinha, então eu vou aplicar 2 demãos dessa cor. E depois eu vou vir com outro envelhecimento. Então, aqui, ó, eu vou terminar essa parte. Aqui nas laterais eu não vou chanfrar. Então, eu vou dar uma secada nessa parte e vou fazer mais uma demão. E se vocês notarem, agora eu vou ter que usar o meu soprador, porque o meu secador tava fazendo um barulho estranho e cheirando queimado. Ele já foi pro conserto, é um secador novo, gente. Aquele vermelhinho que eu tinha, pifou, não teve conserto, comprei um novo e já deu problema. Já foi pra assistência, não tem nem 2 meses, voltou e voltou com problema. Então, enfim, vou usar o soprador com muito cuidado aqui, tá? Vou aproveitar, virar a peça e já começar a fazer a primeira demão de sombreado dos outros lados, ó. Se você ainda tem dúvidas de como fazer um sombreado perfeito, tem uma videoaula especial aqui no canal, bem detalhada, onde eu faço o falso ripado. Então, eu vou colocar o link dessa videoaula aqui no card, para você poder conferir, para que a cada videoaula eu traga conteúdos mais dinâmicos para vocês, para que vocês consigam aprender também técnicas novas ou projetos aí completinhos
sem ficar repetindo muito os assuntos, tá? Vou continuar sombreando aqui, ó, sempre com o movimento de vai e vem antes de vir pra peça, pra matizar a tinta. E se vocês notarem, o meu pincel todo, ele deita aqui na peça, ele não fica flutuando, tá? E sombreado, pessoal, é treino, é vocês pegarem uma peça, fazerem, pegarem outra, fazerem. Eu não vivo sem sombreado mais nas minhas peças, tá? No começo também foi difícil pra mim, mas hoje eu não abro mão de fazer um sombreado. Então, aqui eu vou secar, aplicar a segunda demão desse lado, e aí eu venho fazer a terceira demão, que vai ser um envelhecimento aqui com vocês. Pra dar uma quebrada nesse tom um pouco avermelhado do marrom, eu vou fazer uma demão com a cor sépia. Vou colocar um pouquinho aqui no meu azulejo mesmo. Com o mesmo pincel eu vou sombrear, só que eu vou fazer um sombreado bem suave. Então, eu vou trabalhar bastante aqui no azulejo, pra depois vir pra peça, ó. É só pra dar uma envelhecida bem de leve. E faço o mesmo procedimento no outro lado, tá? Vai dar uma envelhecida bem bonita aqui nessas ripas. E vai deixar ela mais manchadinha também. Porque aqui a aparência da casinha tem que ser uma aparência mais rústica. Aquelas casinhas que já estão bem velhinhas, com a pintura mais desgastada. Prontinho, olhem só que show. Pra eu não ficar usando o secador toda hora, eu vou colocar de lado aqui agora o meu pincel angular e o mop. Vou dar uma limpadinha aqui na minha mesa. E vou fazer o retoque aqui na parte do telhadinho, tá? Vou utilizar esse pincel aqui da Condor, referência 00, tamanho 222. Hidratado aqui na água. Vou vir aqui um pouquinho na tinta marrom escuro, ó. Vou dar uma trabalhadinha aqui no meu azulejo pra não vir com a tinta pura pra peça, pra não ficar marcada. E vou fazer o retoque aqui, ó. Onde eu passei um pouco a tinta, ó. Prontinho, ó. E a casinha está ficando assim. Deixa eu colocar o telhadinho pra gente ver que fofura. Olha que lindeza, gente. Que fofurinha, né? Pra fazer mais uma graça aqui, eu vou utilizar um pincel de pátina e vou dar mais uma envelhecida nessas ripas. Com um pincel seco de cerdas naturais, né? Aquele pincel de cerda dura. Esse aqui é o da Condor, número 16. Eu vou utilizar primeiramente a tinta branca e o pincel ele está seco. Então, eu vou fazer uma pátina seca. Venho aqui no pedacinho de papelão, ó. Dou uma trabalhada aqui nesse pincel antes de vir pra peça. Tiro um pouquinho do excesso num paninho seco. E eu começo, ó, fazendo a pátina nas ripas, no centro. Começo com a mão bem leve. Depois eu forço um pouquinho a mão, de acordo com a quantidade de tinta que tem no pincel. Porque eu não quero pintar aqui, eu quero só fazer uma pátina, ó, assim, ó. A primeira achei que não ficou muito legal, então eu volto aqui, ó. Pra dar uma
desgastada. Aqui eu passei um pouquinho pro lado marrom, então eu venho com um cotonete úmido, ó. Dou uma limpadinha enquanto esse branco ainda está molhado, para não precisar fazer retoques. Algumas partes eu vou querer excesso de tinta, outras não, ó. Passei demais ali. Vem com cotonete, ó. Vapt-vupt. Olhem só que graça. E aí, aqui também, gente, vai de gosto, se você quiser mais, se você quiser menos, tá? Então, essa pátina aqui, pra parecer que as ripas estão iluminadas no meio, é assim que eu faço. E eu vou trocar agora de pincel. Vou pegar um outro também de cerdas naturais, pra fazer um envelhecimento também aqui nas laterais. Peguei um outro pincel da Condor, esse aqui é tamanho 18, tá? E a cor âmbar. Esse procedimento que eu vou fazer foi o mesmo que eu fiz na videoaula do Mobile de gatinhos. Então, se você não conferiu essa videoaula, eu vou colocar aqui no card. Coloquei um pouco da tinta, ó, âmbar. Faço um movimento circular, bato aqui o pincel. E aqui eu vou tirar bastante o excesso no meu paninho seco, tá? Venho com o pincel deitadinho, ó. E vou dando uma queimada aqui nas laterais da minha peça. Primeiro, eu uso o tom âmbar para fazer esse processo. E eu vou fazendo por camadas, tá? E aqui, pessoal, o menos é mais. Quanto menos tinta tiver no pincel, mais esfumado vai ficar, mais bonito também, tá? Pronto. Agora eu venho com o mesmo tom que eu fiz o sombreado, que é o marrom, e com o mesmo pincel, tá? Eu não vou trocar, não. Eu só vou tomar cuidado para não passar ali no branco, ó. Trabalho bem, bato, venho aqui no pano, ó. Tiro bem o excesso. E como aqui tem pouquinha tinta, eu não vou nem precisar secar. Eu só venho com a mão bem leve. E agora, por último, eu venho com o sépia. E o mesmo pincel, ó. Podem ver que ainda o âmbar aparece, o castanho, tá? Aí, se eu quiser, eu venho bem suave aqui, ó, com o pincel de perfil, fazendo o risco central aqui das ripas. Olhem só que show, gente, que destaque que vai dar aqui pra peça, tá? Então, a casinha é somente isso. Olha, vou colocar o telhadinho, olhem só que graça. O que eu vou fazer aqui depois? Vou pintar as bordas, fazer todos os retoques, ó, com a tinta preta. Vou pintar a parte de trás com o preto também e invernizar. Então, essas partes eu vou deixar separadinho e agora a gente vai falar sobre a portinha, ó, que vai ficar aqui, o telhadinho e a ovelhinha fofinha, tá? Então, vamos lá continuar com a nossa aula. Para fazer a pintura dos outros recortes, eu vou também utilizar um pedacinho de papelão, fita crepe. Vou posicionar essas pecinhas aqui para ficar mais fácil pintá-las, tá? Então, eu coloco aqui a fita dobrada, ó. A portinha, a janelinha eu vou pintar da mesma cor. E a ovelhinha eu vou colocar um pouquinho mais pra baixo, porque eu vou pintar com cor diferente. Com cores, né, diferentes, na verdade. Posicionei aqui, vou voltar com o meu godê. Então, aqui eu tenho a cor castanho, que eu vou pintar tanto a porta quanto a janela.
E essa misturinha de cor que eu fiz, eu peguei o sépia e misturei com o mineral para chegar num tom cinza. Porque eu quero fazer a minha ovelhinha cinza, não quero fazer uma ovelhinha branca, porque o fundo da minha casa já tem um tom mineral. Então, eu quero que a ovelhinha fique num tom diferente. Para pintar aqui a portinha e a janelinha, eu vou utilizar esse pincel, tá? Ele também é da linha Royal Majestic. Ele mede meia polegada, mas quem tiver um pincel de tamanho 16, tá? Pode utilizar. Então, eu já hidratei ele, venho aqui na tinta castanho e vou aplicando. Aqui, como eu vou fazer o desgaste com lixa, tem que ser uma pintura mais rústica, envelhecida, eu não vou passar rolinho nem nada, tá? Porque essas marquinhas de pincel vai ficar até bonitinho. Pinto bem, tá? Enquanto essa partezinha aqui vai secando, eu vou colocar meu pincelzinho de molho na água, porque eu não vou utilizá-lo. Aqui eu vou aplicar 2 demãos em cada peça. E eu já vou aproveitar que a ovelhinha tá aqui e já vou começar a fazer a pinturinha dela. E aí eu vou utilizar pincéis redondos, tá? Esses pincéis aqui são de cerdas de pelo de pônei. Ó, minha mão tá suja. Bom, da Tigre e o outro é da Condor. Esse da Condor tá tão usadinho que eu não tenho nem mais a numeração dele. E o da Tigre também. Mas ele deve ser de tamanho 14, 15, enfim. Então, eu vou começar pintando a ovelhinha. Primeiro, hidrato aqui o meu pincel em água, tá? Tiro um pouco do excesso. Venho aqui na tinta cinza, dou uma trabalhadinha aqui no pincel e venho pintando a peça. Eu vou pintar de cinza só a parte do corpinho da ovelhinha, tá? E depois as outras partes eu vou pintar com o sépia. E aí vocês vão conferindo aí, por isso que eu separei 2 pincéis. Ó, vou colocar na água, umedeço o outro, vou colocar um pouco do sépia aqui também no meu godê. Eita, era só um pouquinho, Pamela. Bom, venho aqui e pinto, ó, o rabinho com bastante cuidado. As perninhas. Borrou ali, gente, porque o meu pincel abriu. Eu venho com o cotonete úmido, ó, dou uma limpadinha. Depois eu retoco com o próprio cinza que eu fiz, tá? E a cabecinha aqui também. A orelhinha eu também vou fazer de sépia. Então, agora eu vou precisar secar para aplicar a segunda demão bem rapidinho aqui para vocês conferirem. Vou deixar essa segunda demão secar naturalmente, porque depois eu preciso pintar a orelhinha e o coraçãozinho aqui da ovelhinha. E aqui na janelinha e na portinha também, eu vou deixar secar natural para depois fazer o desgaste e a parte final aqui da decoração. Olhem só, tanto a portinha quanto a janelinha já estão 100% secas, a ovelhinha está quase 100% seca. Então, eu só vou tirar a janelinha e a portinha para dar continuidade enquanto a ovelhinha seca. Aqui, o próximo passo é lixar, para desgastar onde eu tinha entalhado. Então, eu vou começar aqui pela portinha. Ó, venho com um paninho, vou tirar aqui o pozinho, ó, esse paninho tá úmido, tá? Pra retirar todo o pozinho aqui da peça e vocês já verem o desgaste que as 2 lixas fizeram nas peças. Venho com um paninho seco, ó. Tiro o resto do pozinho que ficou na mesa. Prontinho, tá?
Aí aqui na portinha eu vou fazer uma maçaneta com a tinta preta. E aí eu vou utilizar o cabinho de um pincel, porque meu boleador não está aqui. Então, eu vou colocar aqui. Ó. Somente isso, tá? Aqui na portinha, mesma coisa. Façam os acabamentos aqui ao redor, onde tem o recorte a laser. E envernize antes de fazer a colagem na casinha. Então, a portinha vai ficar no cantinho. E aqui, na janelinha, eu ainda não acabei. Eu vou utilizar esse pincel aqui da Tigre, referência 440-0, água. E aí, eu vou fazer aqui a divisão dos vidros, né, da janelinha, utilizando a cor palha. Deixa eu abrir aqui. E eu vou utilizar a tinta da própria tampinha, tá? Vou umedecer aqui meu pincel na água, venho um pouquinho na tinta, dou uma trabalhadinha, ó, com o movimento de girar aqui o pincel, seguro a peça e dou uma deitada no pincel para que fique bem grossinha aqui essa divisão a divisão aqui dos vidros, tá? Prontinho. Volto aqui na tinta, só que não pode estar muito aguada. Deixa eu colocar o paninho aqui. E eu vou fazer umas linhas aqui para simular os vidrinhos da janela, ó. Bem fininho, tá? Somente isso. Vou colocar a janelinha de lado, ó, para fazer retoques e invernizar. E vamos agora para a ovelhinha, que a ovelhinha já tá sequinha aqui. Eu já consigo terminar de pintá-la antes de fazer o desgaste. Então, aqui ainda tenho que pintar o coração e a orelhinha. A orelhinha, eu vou utilizar a cor sépia. Aqui, gente, eu gosto sempre de tirar o excesso de tinta, porque depois na hora de lavar o meu godê fica mais fácil, tá? Esse aqui é o da Condor, tá? Que eu tava utilizando anteriormente, que ele é mais fininho que o outro. E aqui eu vou pintar a orelhinha. Deixa eu tirar essa fita crepe aqui, pra não me atrapalhar. Orelhinha ok. E o coração eu vou pintar com o tom cardinal. Vou colocar um pouquinho aqui no meu godê. E tanto no coraçãozinho quanto na orelhinha, eu vou aplicar 2 demãos, tá? E esse foi o resultado aqui da pintura da ovelhinha. E eu venho também com a mesma lixa. Eu vou dar uma dobradinha aqui no outro lado. E vou desgastar aqui as laterais da ovelhinha. Olhem só que fofurinha que ficou. E para dar um melhor acabamento aqui na ovelhinha, eu vou fazer um sombreado, tá? E mais algumas decoraçõezinhas nela. Como essa peça ela é bem miudinha, eu separei esse pincel angular aqui de 1/4, tá? 6 milímetros. Quem tiver aí da linha Ceramic ou de qualquer outra linha nacional, pega o menor pincelzinho que você tiver. Vou colocar aqui na água
E vou fazer uma luz com a cor palha, que foi a cor que eu fiz os frisos ali da janelinha, tá? Deixa eu pegar um paninho aqui para poder tirar o excesso da água. Tiro o excesso. Agora, mais do que nunca, eu tenho que trabalhar no azulejo para matizar essa tinta. Vou fazer uma sombra, mais ou menos luz aqui, ó, na parte inferior da patinha, dos dois lados, tá? Aqui, como o espaço é pequeno, eu só faço um movimento de vai. Vou fazer no rabinho. E vou fazer aqui no contorninho da cabeça. Aqui, como eu não tenho muito espaço, eu só faço o movimento de vai, sem o movimento de vem, tá? Tá parecendo meio gritante aí pra vocês, porque ainda está molhado aqui, eu coloquei muita tinta, ó. Eu venho só com a água retirando. Mas na hora que secar vai ficar bem bonitinho. E vou fazer aqui também na orelhinha, só na parte de cima aqui da orelhinha. O espaço é bem pequenininho. Vou secar, aplicar mais uma ademão bem transparente e aí a nossa ovelhinha estará prontinha. Quase me esqueci de costurar aqui o coração com o mesmo pincel que eu estava utilizando e a tinta preta. Eu vou fazer umas linhas aqui como se eu tivesse realmente costurando esse coração na ovelhinha. Ó, o primeiro eu não gostei, venho com o cotonete, deixa eu pegar um aqui. Umedeço na água, ó, e tiro enquanto ainda está molhado. Porque eu achei que ficou muito grosseiro esses dois aqui, ó. Vou fazer de novo. Ó, saiu um pouquinho do vermelho no meu cotonete, mas não tem problema porque não manchou. Pegar um outro cotonete, que esses meus dois lados aqui estão sujos. Ele tá seco, ó, seco aqui. E faço novamente, mais fininho. Eu vou fazer um olho também nessa ovelhinha pra ela não ficar tadinha sem olho, né? Vou pegar a cor branca, deixa eu dar uma sacudida aqui no meu potinho. Vou pegar a cor branca e um boleador, venho aqui, ó, na tinta, vou fazer um poazinho aqui, tá? Quando esse poá branco tiver seco, eu venho com uma lapiseira ou com a pontinha desse pincelzinho mesmo e vou fazer um olhinho preto, tá? Então, é bem simples. Como esse processo aqui desse olhinho eu não posso acelerar com o secador, eu vou deixar secar natural, vou fazer o acabamento nas peças, vou invernizar e já volto para fazer a decoração final com vocês. Prontinho, fiz aqui os acabamentos das pecinhas, ó, pintei as bordinhas, a parte de trás também, até já coloquei o carimbo com a minha marca, que eu gosto. E, como eu falei, eu utilizei o verniz acrílico fosco, e aí vocês podem aplicar de 1 a 2 demãos na peça. Então, o próximo passo aqui, eu vou começar colando o telhadinho com a cola branca para artesanato. Quem quiser pode usar cola quente ou cola instantânea, tá? E eu vou posicionar bem certinho esse telhadinho, ó, para ficar perfeitinha aqui a junção. Seguro um pouquinho, vou apertando. Vou colocar também já a portinha, né, pra casinha ficar bem fofa, a ovelhinha e a janela da nossa casa, tá?
No começo do vídeo eu mostrei um recorte, que é esse aqui, deixa eu ver onde eu coloquei aqui, ó. De coração, que talvez eu ia fazer um xadrez, alguma coisa, mas decidi não fazer. Por quê? Porque eu tenho várias peças já que eu vendo com a mensagem de bem-vindos, welcome, lar docilar. E aí eu quis fazer essa pecinha aqui para deixar disponível a pronta entrega, com a proposta apenas de decorar qualquer ambiente. Porque geralmente o que vem escrito bem-vindos fica na porta ou logo na entrada da casa. Essa pecinha aqui, de repente, pode ficar decorando o quarto de bebê, quarto de criança. Então, eu decidi deixá-la dessa forma aqui, tá? E eu acredito que eu não comentei isso, mas vou comentar agora. Esse recorte aqui, eu adquiri no site lá da Duna Atelier. Então, quem tiver interesse, coloca Duna Atelier no Google, que aí vocês vão encontrar o site e poder fazer a compra online aí dessa casinha, tá? Pôr um pouquinho mais pra lá essa janelinha, que eu achei que ficou muito perto da porta. Pronto. E vou colar a ovelhinha também, tá? Esse é um projeto bem rápido, simples e fácil de ser feito. E eu escolhi essas cores, buscando mais as cores do estilo country primitivo, mas você pode se inspirar aqui nessa videoaula e fazer a sua peça da cor que você quiser, tá bom, gente? A ideia aqui das minhas aulas é também ser inspiração para vocês. Olhem só que gracinha, gente. Tô apaixonada por essa peça. E para encerrar, eu fiz um lacinho, ó, de barbante rami, bem pequenininho. E aí eu vou utilizar uma fita de cetim para poder fazer aqui a alça para que essa peça seja pendurada, tá? Então, sugestão para vocês. Vocês podem escolher uma fita de cetim aí num tom vermelho ou vinho, ou num tomzinho claro, olhem só que bonito, tá? Eu tenho esse pedacinho de fita que acabou sobrando, então eu vou ver se eu consigo fazer essa peça com o vermelho aqui, com o vinho, para dar mais destaque. Mas se não der, eu acabo usando o clarinho, mas eu acho que o vinho vai dar certo sim. Então, vou passar as medidas para vocês. Se eu tivesse mais fita, eu cortava um tamanho maior. Então, vamos lá. Aqui tem 45 centímetros, tá? E aí, eu vou unir aqui as pontas dessa forma aqui. E vou passar nesse buraco aqui, ó. Passei aqui no buraco, aí eu vou controlar o tamanho da alça que eu quero aqui pra peça, tá? Deixa eu ver. Eu não vou querer uma alcinha muito grande, não. Virar aqui. Pronto. Assim está ótimo. Deixa eu puxar só mais um pouquinho, tá? Ó, 3 dedos aqui de alcinha. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar um nó nessa parte aqui, porque eu vou fazer um laço. E antes de fazer o laço, eu vou passar um pouco de cola aqui. Vou tirar o excesso com o dedo, para que esse nó aqui, né, ele não saia. E agora eu faço um laço. Na fita. E aí, eu vou acertando com o dedo aqui, ó, o tamanho do meu laço. Aperto bem, coloco o dedo dentro do lacinho e vou puxando pra ficar um tamanho bem bonitinho de laço. Prontinho. Agora, eu vou cortar a fita. E para colar esse lacinho, deixei minha cola quente esquentando.
Eu vou passar um pouquinho de cola quente aqui na parte de trás do laço. Vou posicionar, segurar por alguns instantes. Prontinho, pessoal! E esse foi o resultado final da nossa peça em pintura country, seguindo o estilo primitivo, que tem esses desgastes, essas cores mais rústicas. Espero que vocês tenham gostado de mais uma videoaula. Se você gostou, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para ajudar aqui no crescimento e divulgação do canal. Dessa forma, o canal continuará sempre ativo, tá? Um grande beijo para vocês, muito obrigada e até a próxima videoaula. Tchau!